Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, mais uma aula aqui do Matemática Simplificada, um projeto, né, de extensão aí da Faculdade de Santa Lúcia. Aluno Lucas aqui do curso de Engenharia de Produção para mais uma aula para a gente descomplicar, simplificar a matemática e fazer aí uma base sólida de matemática para então conseguir, né, avançar para matemática avançada, ou se sua pretensão não é ir para matemática avançada, então que você pelo menos tenha essa base sólida. Pessoal, hoje mais um dia que eu tô com um probleminha com relação à rinite. É, cara, se tiver muito fungando aí durante o vídeo, peço que vocês me desculpem, porque realmente é uma situação bem complicada, né? Eu não posso ficar sem gravar as aulas, porque eu tenho só o final de semana para gravar. E de fato hoje estou bem ruim. Peço que vocês me perdoem com relação a isso, mas vamos embora pro conteúdo, né? Hoje uma aulinha bem legal, que bastante gente também costuma ter um pouquinho de dificuldade, né? Aulinha de potenciação. Então, potenciação, quem nunca viu, né? Um número lá, sei lá, 3 elevado a 9 e não sabia o que fazer. Vou até diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. 3 elevado a 9 aí não sabia o que fazer, não sabia como resolver, enfim. É uma aulinha de potenciação, acho que vai ser bem proveitosa, né? Pessoal, essa aula de hoje, eu vou começar com a definição teórica, tá? Definição das propriedades, e aí depois a gente vai para exercícios, beleza? Que eu acho que é uma matéria que é bem tranquila também. Então vamos lá. Se a gente tem um número A elevado a N, o que isso quer dizer, tá? O que eu quero dizer, né? Eu sei que isso pode assustar, né? Ah, lá vem o Lucas com as letras de novo no meio da conta, né? Que o pessoal se assusta com relação a isso. Eu só quero dizer aqui que é um número real qualquer elevado a um número real qualquer. Então isso aqui pode ser, sei lá, cara, 3 elevado a 2, pode ser 9 elevado a 4, pode ser, enfim, qualquer número. Se eu tenho um número real elevado a n, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho a vezes a vezes a vezes a n vezes, certo? N vezes. Legal? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 elevado a 2, o que quer dizer? Ó, o A é meu 3 aqui, certo? Então quem vai ser multiplicado é o 3. E o N que está elevado, não é o número de vezes que eu vou fazer essa multiplicação? Então tem o 2 aqui, certo? Então vai ser aqui, ó. 3 vezes 3. Isso aqui é igual a 9. Legal? Vamos colocar aqui, por exemplo, cara, 2 elevado a 4. Quem que é meu A? É o 2. Então é o 2 que vai ser multiplicado. Qual que é o meu N? Quantas vezes eu vou multiplicar? 4 vezes. Então vai ser aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então é isso, né? Esse é o conceito, vamos colocar assim, do que é uma potenciação, beleza? Vamos agora então, esse conceito acho que é bem tranquilo, a maior parte das pessoas consegue entender. Eu acho que o que, na verdade, complica é com relação às propriedades da potenciação, né? E é para isso que a gente vai agora. Então vamos dar uma olhadinha nas principais propriedades da potenciação. Essa é a base teórica. Se você não entendeu, volte um pouquinho e aí a gente já vai para as propriedades, beleza? Então vamos lá para as propriedades da potenciação. A primeira propriedade, ela me diz o seguinte: A elevado a B vezes A elevado a C é igual a A elevado a B mais C. Então, se eu tenho uma base igual, sendo multiplicada só com diferentes expoentes, quer dizer que eu posso só multiplicar esses expoentes, né? Esqueci de mencionar, né? A nomenclatura correta aqui, o meu A, né? Que é o número que está sendo multiplicado, a gente chama de base, e o número que está elevado chama de expoente. Então aqui eu tenho base A, expoente B, base A, expoente C.
Vamos exemplificar isso aqui, só para ficar claro? Se eu tenho, por exemplo, cara, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 6, mesma base, né? Lembra sempre que tem que estar o quê? Mesma base. Se é a mesma base, eu posso usar essa primeira propriedade. Então, vai ficar 3 elevado a 4 mais 6. 3 elevado a 10. Legal? Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem. E aí, logicamente, o que a gente vai ter também? O inverso da multiplicação não é a divisão? Então, se com bases iguais, expoentes diferentes, e numa multiplicação eu somei, o inverso da multiplicação, que é a divisão, se eu tenho bases iguais, diferentes expoentes numa divisão, vai ser a subtração. Pá. Fica até bem fácil de lembrar, né? Então isso aqui vai ser igual a B a A elevado a B menos C. Legal? Vamos usar o mesmo exemplo que a gente tem ali? Então a gente tem, por exemplo, ó, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 6. O que vai me dar isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que verificar, a base está igual? Tá, 3 nas duas. Show. Então a gente vai fazer. 4 menos 6 vai me dar o quê? Menos 2, certo? Pô, Lucas, você me falou o seguinte, se eu tiver 3 elevado a 2, é 3 vezes 3. E 3 elevado a menos 2? Calma, pessoal, a gente já vai chegar lá. Guarda esse exemplo aqui, tá bom? Esse 3 elevado a menos 2. Vou até colocar ele aqui no canto, para que a gente não perca ele de vista. E aí, quando chegar no momento ali, vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver. Beleza? Quando for expoente negativo. Mas vamos, por enquanto, por hora, continuar vendo as propriedades aqui. Boa, deixei ele ali. E agora vamos para outra propriedade, que é a seguinte. A elevado a m e tudo isso elevado a n vai me dar A é igual a m, até coloquei aqui embaixo o vezes sem querer, vezes n. Legal? Vamos colocar isso em prática, sim, é porque eu sei que com letras aqui fica meio nebulosa, né? Então, ó, 2 elevado a 3, por exemplo. E isso tudo aqui elevado a 2. Isso vai me dar o quê? Mantém-se a base, que é o 2. E eu vou fazer 3 vezes 2, que é 6. Legal? Vamos tirar a prova real disso? 2 elevado a 3. Que eu acabei de ensinar pra gente como a gente faz, né? 2 elevado a 3. Nossa, ficou muito feio isso aqui. 2 é a base, é o número que vai ser multiplicado por 3 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Isso tudo tá ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tô falando aqui de 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado vai dar 64. Será que deu certo aqui? Vamos tentar fazer? Será que realmente é igual a 2 elevado a 6? Será que a minha propriedade deu certo? Nossa, tá difícil sair esse 6, hein? Aí foi. Então eu tenho aqui 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se bateu ali a propriedade. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então a propriedade está de fato validada, né? E aí, uma coisa muito importante, tá, galera? Pra gente não confundir nunca. Que é, vocês viram que nesse exemplo, eu tinha isso aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3. E isso tudo sendo elevado ao quadrado, certo? Isso é diferente, isso aqui é o sinal diferente, tá, galera? Esse sinal que eu tô fazendo, ó, significa que ele é diferente. Isso é diferente de eu ter isso aqui, por exemplo, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2. Opa! Menorzinho aqui. Por quê? No primeiro exemplo, é o que eu trouxe aqui. Eu vou fazer o 2 elevado a 3, vai me dar 8. E esse 8 está elevado ao quadrado, certo?
Nesse exemplo tem o seguinte, eu tenho o 2, só que o 2, na verdade, ele está elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, na verdade, aqui eu tenho 2 elevado a 9. Isso é muito importante, tá? Não confunda essas duas coisas. Beleza? Isso aqui costuma pegar uma galera também. Se você não entendeu essa diferenciação que eu fiz, volta o vídeo aí, ouve bem devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Mas é muito importante isso, você não pode confundir. E aí a gente tem outra propriedade, que é o A elevado a menos N. Opa, olha lá o caso que a gente pegou um pouquinho mais atrás. Elevado a um número negativo. Como que a gente faz isso? O A elevado a menos N, a gente vai fazer... A gente vai inverter, na verdade. Então, a gente vai manter o expoente N, só que agora positivo, certo? E para eu tirar esse cara, para ele ficar positivo, o que eu tive que fazer? Eu tive que inverter. Então, ficou 1 sobre A. E tudo isso elevado a N. Tá? E aí, isso aqui vai me dar... Desculpa, pessoal. Falei errado. Na verdade, o que vai me dar assim... Eu vou inverter isso aqui, ó. E só o A elevado a N. É isso aí. Desculpa. Então, a gente vai inverter essa lógica, porque aí sim, 1 sobre A, agora o meu N ali ficou positivo. Então, no nosso exemplo aqui, 3 elevado a menos 2. Como que fica? Cara, para eu deixar esse 2 positivo, eu não tenho que jogar o 3 aqui embaixo, tem que inverter. E aí sim, 3 sobre 2. E aí ficou 1 sobre 3 sobre 2. Beleza. E aí agora, 3 sobre 2, 3 elevado a 2, né? Desculpa. 3 elevado a 2 eu sei calcular. 3 ao quadrado é 3 sobre 3. Falando sobre 2, estou confundindo um pouquinho. E vai me dar 1 sobre 9. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 9. Por quê? Para tirar esse expoente negativo, eu tenho que inverter com a base. E a minha base aqui, né? Imagina, aqui é 3 sobre 1, certo? Para mim inverter, 3, um número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho só o 3, na verdade tinha um 1 ali embaixo. Aí eu inverti ele e aí sim, esse expoente ficou positivo e eu consegui trabalhar com ele. Beleza? Ficou claro? Dá uma olhadinha aqui, vê se ficou claro. Beleza, galera? E aí tem uma outra propriedade importante também, que é quando eu peguei um exemplo aqui em que a gente não tinha uma fração, né? Mas se isso fosse uma fração, a lógica ia se manter, tá? Mas vamos imaginar assim, por exemplo, ó. Se eu tiver 1 sobre 2 e 1 sobre 2 está elevado a menos 2. Cara, para mim deixar isso aqui positivo, como que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então ficou 2 sobre 1. E aí sim, elevado a 2. 2 sobre 1 é 2 mesmo, né? Então ficou 2 ao quadrado, que é igual a 4. Beleza? Então, aqui são essas propriedades, essa propriedade que você tem que saber. Tem uma propriedade um pouquinho mais chata, que essa eu vou passar aqui, porque vocês têm que saber, tá, pessoal? Só que essa costuma ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Um pouquinho mais difícil de usar, que é quando a gente tem um número elevado a uma fração. Mas eu vou ensinar aqui porque, óbvio, né? Vocês têm que saber como fazer. Se eu tenho um número A qualquer elevado a m sobre n, então o que eu vou fazer? Para quando a gente tiver fração, elevado o expoente, meu expoente é uma fração. Então a gente vai fazer, ele vai virar uma raiz, tá? Uma raiz, a base se mantém. Legal? E aí como que a gente vai fazer aqui agora? Onde vai cada coisa? Vamos colocar mais fácil aqui, ó.
o número que está dividindo, né, o meu denominador, ele vai virar a minha raiz aqui, a raiz pela qual eu estou dividindo. E o meu numerador, ele vai se manter aqui como expoente, tá? Então a gente tem isso aqui. Vamos pegar um exemplo. Deixa eu só pensar num exemplo um pouquinho, para que não fique tão difícil, mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado a... Vamos pensar. Vamos pegar uma igual só para não dar dor de cabeça. 2 sobre 2. Isso aqui seria 1, né? Mas só pra gente ver como ficaria. Eu vou manter a base. O meu numerador, que é o número que está em cima, eu mantenho aqui. O meu denominador, que é o número embaixo, vira aqui. Legal? Então vai ficar a raiz quadrada. 3 elevado a 2. 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Legal? Então são essas propriedades, essa última um pouquinho mais difícil de aparecer, mas é importante que vocês saibam também. E aí, fora as propriedades, a gente tem aqui também algumas definições, tá? O que são definições? Cara, são verdades dentro do estudo de potenciação. Eu não vou demonstrar esses dois pontos, por quê? A ideia aqui não é ser uma aula demonstrativa, é que vocês aprendam e saibam como resolver. E quais são essas duas, né? Vamos lá. Essas duas afirmações são o seguinte: um número A qualquer elevado a zero. Então, se você pegar qualquer número real, importante aqui, tá? Isso aqui só vale para se o A for diferente de zero. Então, se você pegar um número real A qualquer que não for zero e elevar ele a zero, o resultado é igual a 1. Perfeito? Então, cara, peguei um número e elevei a zero. Se o meu A aqui, né, se a minha base não for o zero mesmo, então, 1 elevado a zero é 1. 27.000 elevado a zero é 1. 42.350.000 elevado a zero é 1. Menos 1 milhão elevado a zero é 1. Show? E a outra que a gente tem aqui é que um número qualquer elevado a 1, e aqui vale para qualquer um mesmo, ele vai ser igual a próprio A, né? A própria base. Então, 3 elevado a 1 é 3. 0 elevado a 1 é 0. 27.000 elevado a 1 é 27.000. E assim por diante, né? Pessoal, vou só dar uma olhadinha como que a gente está com relação a tempo de aula aqui. E se não for ficar muito longo, eu vou fazer alguns exercícios junto com vocês.